Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Bruno Wesley Francisco. Estarei com você em mais uma aula da nossa EBD, Lição Jovens, lição de número 7, cujo tema é uma promessa de restauração. Antes de dar início para a aula, já lhe convido, você que não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações toda vez que eu subir um vídeo aqui para o canal, tá bem? Também quero pedir para você que tem um pedido de oração, escreva aqui no comentário um pedido de oração para mim estar colocando um caderno de oração para estar orando pela sua vida. Amém, meus irmãos? Olha, então vamos fazer uma oração para nós iniciarmos a nossa aula desta semana. Pai, graças te dou, Senhor, por este momento, por essa oportunidade, Pai, de estar aqui, a qual nós iremos, Pai querido, abordar, Papai querido, mais uma lição, Pai, da EBD, Senhor, que o Senhor possa falar conosco, em nome do Senhor Jesus. Abre nosso entendimento para que nós possamos compreender a tua palavra, o teu ensino, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Então vamos lá, a lição de número 7, qual nós estaremos abordando nesta semana, uma promessa de restauração. O texto principal se encontra em Jeremias 30:10, que está escrito, somente a parte A do versículo. Não temas, pois tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe. Então aqui nós vamos observar nesse texto principal, quando nós estaremos falando, Deus trazendo a lembrança, a memória, trazendo a palavra profética para o povo, para não temer, porque Deus iria trazer eles de volta da terra distante que ele iria. Claro que a mão do Senhor, a justiça do Senhor tinha que acontecer, porque como nós vamos ver ao decorrer da aula, Judá voltou-se contra Deus, tendo infidelidade, e isso, a mão de Deus pesou, vamos dizer assim, e Deus veio com a justiça, e o povo teve que ir para o cativeiro babilônico, onde passou 70 anos, mas Deus deixou uma promessa com o seu amor, com a sua justiça, com a sua fidelidade para com Abraão, porque ele mesmo, porque Deus é fiel, Deus é justo, Deus iria trazer o povo de volta. Resumindo a lição, o amor de Deus pelo seu povo é incondicional e podemos vê-lo não somente na correção dos hebreus, mas também em sua ação fiel de restaurá-los. Foi como expliquei para os irmãos, o povo teria que ser escravo, teriam que ir para a Babilônia devido à sua infidelidade, certo? Para com Deus, o seu pecado, mas Deus com seu amor incondicional tem que corrigir, mas também tinha apresentar a ação de Deus com a sua fidelidade, o desejo de restaurar o povo. Mas já trazendo de antemão, para ter uma restauração, tem que também ter um arrependimento da nossa parte. Por isso que Deus levou eles para a Babilônia, para levar eles lá, passar 70 anos, para que eles pudessem se arrepender, porque Deus queria tirar eles dali, para não se encurvar mais outras nações, mas ser fiel somente a Deus. Nós temos um texto bíblico que se encontra em Jeremias 30, do versículo 8 ao 11, Jeremias 31, do versículo 7 ao 17. Na introdução diz, nesta lição, veremos o arrependimento como um dos meios pelos quais Deus viria restaurar Judá completa e perfeitamente. Como eu disse para os irmãos, Deus estava trabalhando nesta forma para com Judá, para que eles pudessem se arrepender, e assim Deus restaurar eles por completo. É por isso que muitas vezes Deus vai trabalhando na nossa vida, a gente quebra tanta cabeça, a gente passa por tanta circunstância, tanta prova, tanta luta, porque Deus quer que a gente se arrependa. Claro que tem duas vertentes que tem que ser falado. Tem provação que nós passamos, que nós mesmos se colocamos para nossa rebeldia, nossa infidelidade. Aí tem provação qual Deus nos prova para nos aprovar lá na frente. Primeiro tópico, a aliança de Deus com o seu povo. Primeiro ali, o Deus de aliança. De acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, aliança é um acordo entre duas ou mais pessoas em que 4 elementos estão presentes. Então o dicionário nos diz que existem 4 elementos num acordo. Quais são? Primeiro, partes
condições, resultados e garantias. Mais uma vez, partes, condições, resultados e garantias. Em Êxodo 19, versículo 3 ao versículo 6, estes 4 elementos são presentes. Vamos observar. Deus fala ao seu povo, versículo 3. A condição para a manutenção da aliança seria a obediência, certo? Então, no primeiro tem partes. Qual é a parte? Deus e o povo. A segunda condição para a manutenção da aliança seria o quê? A obediência do povo. E o resultado que iria gerar para o povo é as garantias. Deus afirma que Israel pertenceria somente a ele. Ele serviria como uma nação sacerdotal. Então Israel seria exclusivamente de Deus e serviria a Deus como uma nação sacerdotal. A semelhança do caráter de Deus, a sua aliança, é eterna, perfeita e imutável. Então observe, quando Deus, pelo caráter de Deus, o caráter que Deus tem, a sua aliança que ele faz é eterna, perfeita e é imutável. Não muda, é perfeita e é eterna para sempre. Assim também é a sua aliança. A aliança de Deus com o seu povo é sustentada pela sua fidelidade. A sua misericórdia é prometida aos que guardarem esta aliança. Então está aqui que a aliança de Deus para com o povo sustenta a sua fidelidade, porque Deus é fiel, e a sua misericórdia é prometida aos que guardem esta aliança. Essa parte da misericórdia, observa bem, a sua misericórdia prometida aos que guardarem esta aliança, nós vamos ver lá na frente na lição. E também essa parte, a aliança de Deus com o seu povo é sustentada pela sua fidelidade. Nós vamos entrar nesses dois ramos, trabalhando o quê? Fidelidade e misericórdia nessa lição, mais lá na frente. 2. Aliança de Deus no Antigo Testamento. De acordo com as Escrituras, a aliança de Deus com a humanidade ocorre tanto de forma condicional quanto incondicional. Vamos lá. Aliança condicional e aliança incondicional. Na aliança condicional, como o próprio termo designa, as promessas divinas estão condicionadas à obediência humana aos seus preceitos. Afinal, elas são acompanhadas de conjunção, se reafirmando o seu caráter condicional. Então, a aliança condicional está condicionada ao quê? A obediência do ser humano para com Deus. A relação com Israel é um exemplo dessa natureza condicional da aliança de Deus. Podemos observar em Êxodo 15, 26, Deuteronômios 28, 1 e 2. Deuteronômio 28 vai dizer o seguinte, quando Moisés fala, se o povo ouvir os mandamentos que eu ordeno hoje, se obedecer aquilo que eu estou dizendo hoje, não é você que vai correr atrás da bênção, mas é a bênção que vai ter com você. Mas observe, se ouvires, se atentares, obedeceres e colocar em prática, isso vai acontecer. Há uma promessa, há uma aliança que está condicionada à obediência. Essa aliança está firmada única, exclusivamente no caráter perfeito e eterno de Deus. Por isso, ela é inviolável. Então, a aliança está firmada exclusivamente em Deus, então ela não pode ser inviolada. Além de apresentar o desenvolvimento das alianças de Deus com a humanidade, o Antigo Testamento antevê e anuncia a nova aliança, cumprida cabalmente em Cristo. Então, a gente observa também que no Antigo Testamento anuncia o que é a nova aliança, que aponta para Cristo. Conclui-se, portanto, que os profetas tiveram participação na comunicação da aliança eterna de Deus com a humanidade. Então, os profetas foram homens que Deus levantou para profetizar e comunicar a aliança eterna de Deus com a humanidade, e sempre o Antigo Testamento apontando para Cristo, aquele que haveria de vir, aquele que veio, ressuscitou, e creio que em breve, daqui uns dias, ele vai voltar para buscar a tua igreja. A nova aliança e o profeta Jeremias. Os capítulo 30 ao capítulo 33 do livro de Jeremias compõem uma seção na qual Deus reforça o seu cuidado para com o seu povo, prometendo-lhe restauração e reafirmando a sua fidelidade com a sua palavra em relação à sua aliança com o seu povo.
bem certo, capítulo 30 ao 33, se você não leu, leia, que você vai ver exatamente esse ponto. Deus prometendo a restauração do povo, o que o povo iria passar, mas Deus trazendo a clareza, usando o profeta Jeremias, que a fidelidade, o amor, a aliança de Deus ainda está de pé, que o povo irá retornar, né? As palavras de Deus por meio de Jeremias nessa sessão levaram o povo a, no mínimo, pensar. As palavras proféticas de Jeremias liberou, falou para o povo, fez o povo a pensar em um tempo para além desses dias. Porque Jeremias profetizou, vai chegar o tempo, a Babilônia vai invadir, vocês vão para o cativeiro, mas é necessário que isso aconteça por causa dos vossos pecados que vocês fizeram. Mas Deus quer arrependimento, e haverá dias que vocês retornarão para cá, e vocês terão um dia novos, renovar a aliança, tempo novo. Então faz o povo a pensar no futuro, na nova aliança, naquilo que haveria de vir depois de dias, né? Continuando, pois o profeta falou a respeito de um tempo novo, de uma aliança nova. Claro, apontando a respeito de Jesus Cristo, a quem ele chama de renovo de justiça. Podemos verificar Jeremias 33:15. A restauração do povo nos dias de Jeremias representava naquele momento a libertação do cativeiro, mas para isso eles deveriam compreender o pacto eterno de Deus com a humanidade. Então observa que Deus tem um pacto, aliança com toda a humanidade, certo? Comigo, contigo, com todos nós. Mas observa que aquilo que eles estão dizendo, que Jeremias profetizou, trazendo o quê? O momento da libertação, como que eu disse, seria o povo cativeiro voltando. Mas ele aponta Jeremias 33:15 apontando para Cristo, chamando de uma renovação, um renovo de justiça. Então ele traz para o presente, certo? Vocês vão ser cativos, mas prometendo, trazendo a promessa que eles seriam libertos e apontando para Cristo, que haveria de vir. O caráter de Deus e a restauração de seu povo. Vamos trabalhar o caráter de Deus. Vamos trabalhar sua justiça, a sua fidelidade e o seu amor. A justiça divina. Os atributos de Deus, isto é, as suas qualidades, dizem respeito ao seu caráter, que, de acordo com as Escrituras, são conhecidos através de suas obras. A relação do cuidado de Deus com o seu povo permite conhecer partes de seu caráter. Olha que interessante. A relação nossa para com Deus, a relação do cuidado de Deus para conosco, nos permite conhecer um pouco a parte do caráter de Deus, do seu amor, da sua justiça, da sua fidelidade. Como se vê a sua justiça, a sua fidelidade e o seu amor na promessa que fez de restaurar o seu povo que estava no cativeiro babilônico. Olha que maravilha. Quando Deus apresenta a sua justiça, é necessário que vocês vá porque é justo. O que vocês fizeram, vocês foram infiéis, mas eu trago a minha fidelidade. A promessa que eu tenho contigo ainda está de pé, porque eu sou fiel. Aí Deus vem com o seu amor, o seu cuidado. Eu amo vocês, é por isso que isso acontece. Porque assim como o pai corrige aquele que ele ama, eu estou corrigindo vocês, mas eu amo vocês, vou trazer vocês de volta, apresentando a justiça, a fidelidade e o amor de Deus. A Bíblia apresenta Deus e sua justiça como eternos. A justiça do Senhor não anula outros atributos. Observa, a justiça de Deus, o Deus justo, não anula os outros atributos. Quais são os outros atributos? O seu amor, a sua bondade, a misericórdia, antes o acentua. A justiça divina foi uma das bases sobre as quais Deus garantiu que restauraria o seu povo, que estava cativo na Babilônia, certo? Então a justiça que garantia a base que Deus garantiu para o povo que estava cativo. Vamos lá. Por um lado, a esperança e a alegria despontaram no horizonte de Judá. Ou seja, a alegria, a esperança que eles iriam retornar. Mas, por outro lado, os seus erros não deixariam de ser corrigidos. Observe que a justiça de Deus Deus apresentou sua justiça por um lado, a esperança e a alegria que eles estão cativos, estavam, quando estivessem no cativeiro, eles poderiam ter a certeza que Deus iria tirar eles de lá. Mas também a justiça de Deus sendo apresentada vocês erraram e eu não posso deixar vocês corrigir vocês, certo? Assim é como um pai com um filho, jovens que estão aí.
O vosso pai é justo. Tem hora que o seu pai quer te corrigir porque é necessário. Mas o pai tem uma palavra de esperança para você. O seu pai está sempre ali. Seu pai, sua mãe, sempre te ajudando. Então é essa concepção de Deus para com o povo. Um pai cuidando e zelando pelo seu povo. Fidelidade divina. Diante da destruição de Jerusalém e da condição de Judá como cativo em Babilônia, Jeremias testemunhou e definiu as misericórdias do Senhor, reconhecendo o seu caráter protetor, a sua natureza eterna e a sua capacidade renovadora, que as misericórdias do Senhor se renova cada manhã. Observe que Jeremias testemunhou e definiu algo. Olha, a misericórdia do Senhor, a fidelidade de Deus para com o seu povo. As misericórdias do Senhor florescem em ambientes de destruição e de perdas, pois elas se fundamentam em sua fidelidade. Deus, ele é fiel. Deus é fiel. No momento da calamidade a qual o povo se encontrava, na sua destruição, na sua perda, a qual eles estavam ali, Deus tem o quê? Misericórdia do povo. Porque a misericórdia de Deus está onde? Fundamentada em sua fidelidade. Na sua fidelidade. Deus é fiel. Se Deus é fiel em cumprir o que ele tem, Deus também tem misericórdia do seu povo. A fidelidade de Deus se sustenta no fato de que ele não pode negar a si mesmo. Ou seja, Deus é fiel. Se o Senhor falou que tem a promessa com eles, falou, está falado, Deus não é filho do homem para que ele, nem filho do homem para que se arrependa. A fidelidade de Deus se sustenta nela mesma, porque ele não pode negar a si mesmo. Ao falar por intermédio de Jeremias a respeito da restauração de Judá, podemos ver o seu caráter, consequentemente a sua fidelidade. Ele se apresenta como pai, como pastor que conduz o seu povo, ele também o resgatador, consolador, a fonte que sacia o seu povo. Olha que maravilha, a fidelidade de Deus. Por mais que as coisas iriam acontecer, as coisas deveriam acontecer, ser levado para o cativeiro, ficar 70 anos cativo, mas Deus apresentando a sua fidelidade, o seu amor, a sua justiça, a sua misericórdia para com o povo. Deus, ele apresenta em Jeremias 31:9 como pai. Ele apresenta como pastor em Jeremias 31:10. Ele também apresenta como resgatador em Jeremias 31:11. Ele se apresenta como consolador em Jeremias 31:13. E também como uma fonte que sacia o povo em Jeremias 31:14. Então Deus vem apresentando ao povo: eu sou fiel, a minha fidelidade não muda. Por mais que nós mudamos nossa fidelidade para com Deus, somos falhos e pecadores, mas a misericórdia de Deus se renova todos os dias, porque Deus, ele é fiel para com aquilo que ele prometeu, para com a sua palavra. Quando a gente olha o amor divino, todas as obras de Deus, inclusive a disciplina aplicada para com o povo, é amor. Porque Deus ama o seu povo, precisa corrigi-los. Parte em fundamento-se em seu amor, que em hipótese alguma anula sua justiça, como que está em Hebreus 12:6. Deus corrige aquele que ele ama. Deus, ele ama. Então Deus corrige. Assim como o pai ama seu filho, ele corrige porque ele ama. Deus demonstrou seu eterno e perfeito amor por Judá, mesmo enquanto estava os disciplinando. Primeiro, porque o seu propósito era o de corrigi-los. Então, observe o amor de Deus, por mais que está disciplinando, porque o desejo de Deus era corrigi-los. Jovens que me ouvem, você que me ouve, a gente pode lembrar quantas vezes a mãe e o pai puxavam a nossa orelha. Não faça isso, não faça isso. Mas observe que o pai, quando a gente errava, ele nos corrigia, porque ele quer o melhor da gente. Não quer que a gente sigamos para um caminho errôneo, errado, mas que a gente continua seguindo para o caminho direito, o caminho reto, onde a gente vai encontrar segurança, onde encontrar paz, aquilo que é justo, aquilo que é certo, aquilo que é correto. Dos nossos pais não quer que a gente deixe ser influenciado pelas coisas do mundo, mas sim corrige porque ele nos ama e quer o melhor da gente. Observa, depois porque não deixou de renovar a certeza de sua presença. E Deus deixou bem claro: estarei convosco. Vocês podem ter uma certeza da minha presença, do seu cuidado. Vocês vão ter o meu cuidado e de que no tempo previsto seriam restaurados. Então, vamos lá. Deus apresenta primeiro propósito, corrigi-los. Depois dizendo: eu estou com vocês. A minha presença está com vocês.
o meu cuidado, eu cuido de vocês. E no tempo previsto seria um restaurado. Que tempo previsto é esse? O tempo que seriam quando voltassem. No tempo que eles tivessem ali 70 anos, Deus iria restaurar eles por completo. Porque o desejo de Deus é que Israel tivesse em seu coração que somente há um Deus, o Deus a qual eles serviam, e eles pudessem ser fiel totalmente com Deus. Deus demonstrou cuidado especial com os fragilizados e necessitados, além de ter se colocado como pai de seu povo. A restauração de Judá, portanto, foi fundamentada no amor de Deus. Oh, glória! A restauração de Judá, portanto, foi fundamentada no amor de Deus. Assim será em nossa vida. Sua restauração, a minha restauração, dia após dia, vai ser fundamentada no amor de Deus para com a nossa vida. A semelhança também da sua justiça e da sua fidelidade. O caminho, os resultados da oração divina. Aqui nós vamos trabalhar, certo? Como alcançar o caminho para o resultado de uma restauração divina, a qual Deus quer nos levar, a qual Deus quer falar conosco, a qual Deus quer nos dar a direção. Qual é o caminho? E o resultado da restauração. Então, qual é o caminho para mim chegar à restauração? E qual é o resultado que eu vou obter após ter a restauração divina? Primeiro, o primeiro caminho, oração como um recurso de restauração. Então, a oração, o que é oração? Falar com Deus. É a gente se relacionar com Deus. Deus já havia garantido que Babilônia não seria habitação permanente do seu povo. Deus já tinha garantido, não vai ser permanente de vocês. Vocês passarão lá 70 anos, mas vocês não vão ficar lá. Pelo contrário, havia um tempo estabelecido por ele mesmo. E cumprindo esse tempo, restauraria o seu povo. Maravilha. Então nada dura para sempre. Tudo há um tempo, como diz Eclesiastes capítulo 3, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de semear, há um tempo de colher o que semeou, há um tempo de abraçar, há um tempo de afastar, há um tempo para tudo. Ao renovar as promessas de restauração do seu povo, o Senhor apresentou a oração como um dos principais recursos de restauração. Orar a Deus, buscar a Deus em oração. Ou ainda, como um meio pelo qual a vontade de Deus é cumprida. Glória a Deus. Tanto a sequência do texto quanto Jeremias 38:11 mostram que Deus havia anunciado que salvaria o seu povo. Então já tinha a promessa, já tinha a palavra liberada sobre a salvação do povo. Mas Deus apresenta um dos meios para alcançar a restauração através da oração e busca ao Senhor. 2. A gratidão e o arrependimento. Aqui pega um ponto muito sensível. Lembro-me do meu pastor Anderson. Um dia eu perguntei para ele assim, pastor, qual que é a maior frustração de uma liderança? De um pastor. Ele falou assim, olha, a pior parte é a ingratidão. Porque você estende a mão, você ajuda, você se doa, mas passado o tempo a pessoa se levanta e te apunha pelas costas e sai dizendo mal de você. Isso fica guardado no meu coração e eu entendi uma coisa, eu falei assim, olha, a gente tem que fazer as coisas sem esperar nada em troca, porque isso pode causar uma dor na nossa alma e no nosso coração. Então, temos que ser gratos. Ser gratos a quem? Aqueles que estendeu a mão quando a gente não tinha nada. Temos que ser grato àquele que nos ajudou. Temos que ser grato àquele que nos ajuda dia após dia. E principalmente para com Deus, quando nós servimos, que nos dá o fôlego de vida todo dia. E os jovens que me ouvem, você é grato pelo teu pai? Você é grato pelo Deus que você serve? Qual é a gratidão? E aqui apresenta o caminho. Também é gratidão e arrependimento. A gratidão e o arrependimento são virtudes valiosíssimas do ponto de vista bíblico e doutrinário. Levando agora o ponto de arrependimento, é você entender quando você erra. Poxa, errei, me perdoa. Estou arrependido do meu pecado. E arrependimento é você se arrepender e deixar para lá. Se arrependi, falhei, pequei. Deus me perdoa, estou arrependido, não vou cometer, não vou pelo mesmo caminho. Porque são virtudes valiosíssimas do ponto de vista bíblico e doutrinário. De um lado, João Batista advertiu os ouvintes de seus dias a produzirem
frutos dignos de arrependimento. Olha aí, frutos dignos de arrependimento. Por outro lado, o apóstolo Paulo ensinou que as petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Ser grato é reconhecer a própria limitação e acentuar o valor do outro. Então, ser grato é reconhecer a sua própria limitação. Eu sou limitado. E acentuar o valor aonde você se encontra ao outro que te ajudou. A gratidão é a atitude de uma pessoa que reconhece que não chegaria onde chegou se não fosse auxiliado por alguém, certo? Então a gente sempre precisa de alguém, sempre alguém estende a mão, sempre alguém nos ajuda para chegar ajudou para chegar onde nós estamos. Toda vez que eu ministro a aula para vocês, eu venho aqui e gravo, eu me lembro quantas e quantas vezes, sentado numa escola bíblica dominical, sentado lá no primeiro banco, vendo a minha querida mãezinha na fé, minha pastora, minha mãezona, a qual me ajudou muito, a Eliane me ensinando. Pastor Eliane, missionária Eliane, me ensinando, me instruindo. Lá todo domingo, toda terça-feira ensinando, certo? Grato a Deus por pastor Anderson, que me instruíram, que me ensinaram. É isso que a gente leva. Temos que ter gratidão, porque se hoje eu estou aqui, é porque pessoas me ajudaram, investiram para chegar onde eu estou. Nós temos que ter a gratidão e acentuar o valor ao outro que nos ajudou, porque a gente reconhece a nossa limitação e dia após dia conhecer a nossa limitação. Mesmo nós que pregamos, mesmo nós que tudo que fazemos para o reino, a gente reconhecer a nossa limitação, certo? E ser grato. A ingratidão foi um dos motivos pelos quais Judá foi levado cativo. Então observa que a ingratidão a Deus, olha quantas coisas Deus fez por Israel, quantas coisas melhores Deus fez por Judá, livramentos, Deus deu vitória, Deus estava com o povo, sustentou o povo, ajudou, auxiliou tudo, mas o povo era ingrato e por esse motivo foi levado ao cativo. Por isso a sua restauração visava levar este povo a reconhecer ao Senhor, servindo com inteireza de coração. É isso o desejo de Deus, levar o povo a chegar a esse ponto do cativeiro, 70 anos, para olhar para Deus e passar a servir a Deus de todo o seu coração e ser grato ao Senhor. Será que nós somos gratos a Deus? A pergunta agora que gera aqui no meu coração é: muitas vezes a gente pode ser grato ao homem da terra, ser grato a uma liderança, ser grato a uma pessoa, mas será que nós somos gratos ao nosso Deus? A quem merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor? É Ele que nos dá o fôlego de vida, é Ele que nos ajuda diariamente, é Ele que está conosco 24 horas por dia, é o Espírito Santo que nos auxilia. Será que nós somos gratos a Deus e que nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento, mudança de vida, produzir frutos dignos de arrependimento, frutos da restauração? Vamos lá, qual que é o resultado quando eu conheço o caminho através da oração, através do arrependimento, através de ser grato? Qual é os frutos? O que acontece comigo? O que eu vou obter como pessoa? Vai estar aqui. O sofrimento de Judá no cativeiro babilônico foi tão elevado que o texto fala de choro, lamento e tristeza. Além disso, este sofrimento é representado poeticamente pelo choro de Raquel pelos seus filhos que são levados à Babilônia. Os gritos de alegria, seriam fruto da promessa de que o povo de Deus seria liberto do cativeiro. Além da alegria exuberante, o povo seria beneficiado com a salvação, a liberdade, com o descanso e o refrigério, representados na expressão águas tranquilas e o caminho direito. Deus prometeu fartura de alimentos e restauração de seu povo, a partir daqueles poucos que ainda estavam na Babilônia.
incluindo os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas de parto, sem deixar de se dirigir aos sacerdotes. Então, quando a gente busca o Senhor, quando a gente é levado a esse ponto, igual o povo passou por sofrimento, por choro, por lágrimas, mas quando o povo volta, ele tem uma certeza sobre a salvação, sobre liberdade, encontraria descanso e refrigério. E quantos de nós estamos com o coração perturbado, angustiado, mas é em Deus, é em Cristo, que nós encontramos descanso e refrigério para nossa alma. Como diz o apóstolo Pedro quando está pregando, ele vai dizer, olha, se arrependa dos vossos pecados e você vai encontrar descanso, vai encontrar refrigério para a vossa alma. Então é em Cristo, é em Deus que nós encontramos refrigério. E lá, como é representado, você vai encontrar águas tranquilas, descanso, e nós vamos encontrar o caminho direito. Então, ou seja, quando a gente busca o caminho da oração, buscamos o caminho do arrependimento e gratidão ao nosso Deus ao qual nós servimos, reconhecemos quem nós somos, nós vamos encontrar um caminho direito. Qual Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando nós conhecemos a Deus, como diz João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente se relaciona com a verdade vos liberta, ou seja, a verdade em Cristo Jesus é o caminho da libertação a qual nós encontramos. E quando a gente encontra o caminho, encontramos a verdade, a gente vai encontrar em Cristo a vida que nós precisamos. E esse é o fruto que nós vamos receber, o fruto da restauração, que é a paz para a nossa alma. Vamos receber fartura espiritual, vamos ter paz em nossas vidas. É isso que o Senhor tem para nós. É uma promessa de restauração que nós vamos ter. Claro, nós que servimos hoje, servimos a Deus, nós temos uma promessa de Cristo, a qual ele vai vir para resgatar a sua igreja, e nele nós vamos estar. Nosso corpo será transformado de corpo, agora fugindo da memória, nós temos corpo transformados, é isso, meu corpo transformados, nós não vamos ter mais esse corpo corruptível, mas um corpo incorruptível. Bem, e a conclusão é, esta lição é um convite a continuarmos reconhecendo a importância da oração. Então, concluindo, é um convite desta lição para a gente continuarmos orando, seguida de gratidão e arrependimento, sendo sempre grato ao Senhor e se arrependendo como meio de alcançar uma renovação espiritual. E Deus, nessa lição, tem uma renovação para mim, tem uma renovação espiritual para você. Mas qual é o caminho? Qual é o convite? Oração, gratidão e arrependimento. A semelhança do compromisso de Deus com Judá, que fundamentado em seu compromisso com a sua aliança com o seu povo e em seu caráter, o Senhor permanece o mesmo e pode restaurar o que se quebrou e promover renovação espiritual. Eu não sei como que você se encontra, jovem, quebrado, triste, preocupado com algo, mas entenda que em Cristo você vai encontrar renovo para a tua vida, renovo espiritual. Porque Deus pode pegar aquele que é quebrado e renovar. Amém? Assim como Deus tinha aliança com Judá, Deus tem aliança e compromisso conosco também. Nós possamos ter compromisso com Ele. Então que nós possamos orar, ser grato e se arrepender. Amém? Na próxima lição, vamos estar abordando o conselho de Jeremias aos reis. Então, na próxima semana já vou estar subindo para o canal essa lição também. Amém? Então, quero agradecer a todos que estão comigo até agora. Então, abordamos essa lição, uma promessa de restauração de Deus para Israel, a qual Deus nos convida também por meio de oração, por meio de arrependimento e gratidão, encontrar renovo para a nossa vida espiritual. Amém? Vamos estar fazendo uma oração neste momento para a gente finalizar a nossa aula. Pai, graças te dou, Senhor Jesus, por esta aula. Obrigado por essa lição, que o Senhor possa continuar nos abençoando. Que em Ti, Senhor, por meio da oração, da gratidão e do arrependimento, possamos buscar um renovo espiritual. Porque assim como Deus, papai, que apresenta, papai, que por intermédio de Jeremias, pai, as promessas para o povo, papai, da sua aliança,
porque Deus é um Deus justo, um Deus fiel, um Deus que tem amor, os seus atributos, Pai, as suas qualidades, Pai, apresentada para com o povo, Papai querido. O Senhor é fiel a nós, o Senhor tem amor, o Senhor cuida de nós, ó Pai. Nós possamos se achegar a Ti, Pai, e se arrepender dia após dia, Pai. Em nome de Jesus, Pai, então apresenta a vida de cada um, Pai. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você. Até a próxima aula, tá bem? Não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém, tá bem? Se inscreva no canal e ative o sininho. E até a próxima aula. Deus abençoe você, em nome de Jesus.